Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje eu quero dedicar o vídeo a algumas pessoas inscritas no canal que me solicitaram um assunto, que é a respeito do narcisista maligno. Pediram para que eu falasse um pouco a respeito do assunto. Então, vamos conversar aqui no canal falando sobre você a respeito de como identificamos um narcisista maligno, quais são os seus comportamentos, como ele é nas suas relações. Tudo isso a gente vê aqui no vídeo de hoje. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Então, gente, vamos lá? Então, o que seria esse narcisista maligno, né? Primeiramente, eu vou rapidamente falar, né, sobre o narcisista em si, né? Aquela pessoa egocêntrica, egoísta, voltada para si, que se acha o máximo, que todas as atenções têm que ser para ele, que o mundo tem que girar ao seu redor, que ele é a melhor pessoa do mundo, da face da terra, não existe ninguém melhor do que ele tem que estar sempre sendo aplaudido, né? Ele suga a energia das outras pessoas ao seu redor. Essas pessoas podem ser pais, mães, irmãos, filhos, funcionários, colegas de trabalho e relação amorosa. São pessoas que minam o emocional do outro. Geralmente colocam para baixo, criticam, apontam falhas e se sobressaem. Essas características a gente vê em todos os narcisistas. Eles não têm empatia, não se importam com o outro, só se importam consigo. Compaixão, isso não existe no dicionário, no vocabulário de um narcisista. Mas nós temos, como em tudo na vida, nós temos aqueles narcisistas que parecem ser mais suaves, se poderíamos dizer que isso existe, né? Até aqueles mais graves. Mas na verdade, gente, não é que, desculpem, não é que o narcisista seja mais leve ou menos pior. É que são características de tipos de narcisistas. Nós temos aí no canal um vídeo sobre narcisismo oculto. Vai estar aí para vocês só clicarem aqui em cima que vocês vão direto lá. Nesse vídeo eu falo a respeito do narcisista que aparentemente parece mais suave, que se vive anos da vida com ele. Mas a manipulação existe igual. O jogo, o fazer o outro se sentir culpado, fazer o outro duvidar da sua sanidade mental, na frente das outras pessoas é uma coisa e ali com aquele parceiro, aquela parceira é totalmente diferente. É narcisista igual. Só que oculto por quê? Porque ele usa máscaras. Ele consegue ter um certo controle de algumas questões nas suas emoções, no seu comportamento, a ponto de não escancarar para todos os demais. O que vai diferenciar? São as intensidades, a forma de se comportar. O maligno, ele não controla nada em si, ele controla no outro. Ele é explosivo, ele grita, ele ofende, ele agride verbalmente, ele agride fisicamente, ele destrói, ele mina com o emocional, com o psiquismo do outro. Ele chega na vida de uma pessoa, como todo narcisista, extremamente sedutor, envolvente, aquela pessoa
que sabe conversar, que sabe expressar. Muitas vezes falam além, muito além daquilo que são. Sabem direitinho o que a outra pessoa quer ouvir. E, óbvio, a pessoa se sente envolvida, apaixonada. Eu uso pessoa porque pode ser homem ou mulher. Narcisismo não afeta só um, afeta tanto homens como mulheres. Nós temos muitas mulheres narcisistas por aí, mas o que mais aparece são os homens. Então costuma se colocar mais no masculino, mas nós temos muitas mulheres também narcisistas, gente. Então o que acontece? A pessoa está ali envolvida, né? Foi seduzida, envolvida, está vivendo aquele momento engrandecedor de paixão, de envolvimento e quando vê, está totalmente amarrada. Como se o narcisista tivesse vários braços que enrolam, enroscam a pessoa e prendem a pessoa. O que acontece, gente? Quando a pessoa se vê assim, amarrada, envolvida dessa maneira, e tenta respirar, tenta buscar um fôlego, porque se dá conta que a sua vida está totalmente amarrada naquela pessoa. O narcisista maligno, ele se revolta, ele fica possuído de muita raiva. E daí ele começa a vingar-se de ti. Como assim tu quer sair da minha vida? Como assim tu queres ter posicionamento? Como assim tu queres ter voz? Não pode. E essas vinganças, fazendo jogos, inventando histórias, mentiras, falando mal de você para os amigos, para os parentes, pode até mesmo chegar a vinganças de ordem física. Estragar o que você tem, agredir fisicamente. Mas durante ali a relação, antes de você tentar se desfazer daquela amarração toda que se criou, esse narcisista maligno, de aquele ser muito apaixonado e envolvente, ele vai ao longo do tempo se mostrando. E ele se mostra sem pudor. O oculto vai disfarçando, né? Tanto que você passa anos da sua vida e não se dá conta. Quando se dá conta, acha que não tem mais como voltar atrás. Mas tem, sempre tem, tá, gente? Sempre tem. E o narcisista maligno, não. Ele é áspero, ele passa a se tornar uma pessoa mais agressiva. O sexo é mais agressivo, o toque é mais forte, é uma coisa de como se estivesse te possuindo, te amarrando. Fica mais perverso, te obriga a fazer coisas que tu não imaginava que faria. E passa a fazer por medo daquela pessoa, não por prazer. Muitas vezes coloca outros nas relações e faz com que a pessoa se sinta cada vez diminuída, cada vez sem voz, não consegue expressar o que gosta, não gosta, o que quer ou não quer. O prazer desta outra pessoa é totalmente ignorado. O que importa é o prazer desse narcisista maligno. Se ele, dentro da sua perversidade, sentir o prazer de machucar o outro, ele vai machucar. Ele é sádico. Ele sente prazer no sofrimento do outro. Ele sente prazer em ver o outro sofrendo, o outro sentindo dor, seja emocional como física. Então ele vai, na relação íntima, ele vai até o ponto
de ser mais agressivo, mais violento e produzir a dor na sua parceira ou no seu parceiro. Na relação do dia a dia, ele também passa cada vez mais ser mais agressivo. A fala é arrogante, destrutiva, está sempre diminuindo aquele parceiro, aquela parceira, está sempre comparando e deixando claro que aquela pessoa ali é inferior a qualquer outra. Ele fica agressivo, esse narcisista ou ela, né? Essa pessoa fica agressiva a ponto de jogar objetos, dar socos em paredes, quebrar mesa, jogar cadeira longe, jogar objetos contra a sua parceira ou o seu parceiro. Se torna cada vez mais impossível ter um diálogo. Esses rompantes, esses estouros chegam de uma forma que vai encolhendo quem convive com esse narcisista, essa narcisista. A pessoa vai murchando com medo e receio de que algo mais venha. E como é uma coisa que não se sabe ao certo quando essa explosão acontece, qualquer momento é momento. Então a pessoa vive em tensão. Ela vai perdendo a sua força e não vai mais conseguindo se impor, colocar a sua ideia, dizer o que quer, o que não quer. A pessoa vai murchando em vida. E muitas não vou botar muitas vezes. Nós temos casos em que, quando chega um ponto em que esse parceiro, essa parceira não consegue mais ir contra esse narcisista, ela acaba concluindo que é melhor eliminar a própria vida do que continuar, porque ela não tem condições, ela não tem forças de vencer essa pessoa. Existem casos também em que esses narcisistas eliminam o seu parceiro ou a sua parceira, seja num rompante desses de raiva, ou seja premeditadamente, por vingança. Muitos são os casos quando saem da relação e esse narcisista maligno não quer saber disso e se vinga eliminando essa pessoa que saiu da vida dele ou dela. Ah, mas então eu não vou fazer isso, eu não vou sair dessa relação, vou esperar que ele ou ela saia. Não, ele nunca vai sair. Porque o objeto que faz com que ele esteja ali vivo, pulsando de energia, é a vítima. Então ele não vai sair da relação. Ele vai ter outras relações, todas, várias, muitas, e continuar naquela. Porque é dali que ele supre todas as suas necessidades. Isso é uma outra característica do maligno, ele tem muitos casos. Ele tem muitos amantes, muitas amantes, é muito perverso, muito pervertido, né? Então ele faz tudo com todos. Muitos, não são todos, muitos fazem uso do álcool, fazem uso de drogas ilícitas, né? Vivem, se jogam nessas situações por uma necessidade de se preencher no vazio que existe dentro deles. Muitos largam a vida em jogos, acabam perdendo tudo que têm em função disso. Então é uma necessidade exagerada de se preencher que fazem essas coisas, que deixam
seu parceiro ou parceira totalmente desajustado, em desequilíbrio. Não sabe como ajudar, não sabe o que fazer para parar, não sabe como sair daquilo, não consegue. Por quê? Porque já foi minado de todas as maneiras e se sente muito pequeno, que não consegue sair daquela situação. Ao longo do tempo, infelizmente, a situação só piora. Qual é o conselho que a gente sempre dá para quem se relaciona com narcisista e se dá conta que está numa relação tóxica e essa toxicidade é narcísica? Saia, fuja dali, saia de perto, contato zero, saia. Mas na lua eu tenho filhos, pega os seus filhos e suma. É necessário que você tenha pessoas que você confia e que você possa contar o que você vivencia, para que seja uma rede de apoio que lhe ajude nesse momento. Mas não existe outra alternativa. Não vai ser conversando, não vai ser explicando, porque esse narcisista, ele não quer saber de nada. Ele só quer controlar, ele só quer ter o poder, ele quer a tua vida. Ai, Nalu, mas isso é terrível. Sim, é terrível. Vocês não vão conseguir ver nenhuma literatura, nenhum vídeo, nenhum canal que vá falar algo diferente disso. Infelizmente. Infelizmente. Ah, mas então o narcisista maligno é um psicopata? Na verdade, o narcisista maligno, ele é narcisista e ele tem traços de perversidade, de sadismo, de sociopata, né? Ele tem esses traços, mas ele não é um psicopata. Porque o narcisista, no momento em que ele perde tudo definitivamente, ele até chora de raiva, chora de desespero, mas não porque perdeu, porque ama, mas porque ele ficou sem aquele material que ele tanto necessita. Porque ele precisa de outro para colocar no lugar. Então, enquanto ele está naquele vácuo, naquele vazio, ele chora de raiva, de ódio. Mas ele chora. Já o psicopata, ele não sente nada. Nada, absolutamente nada. Tanto faz como tanto fez. Se o narcisista comete um crime e é pego, ele se desespera porque ele foi pego, descobriram, foi pego. Então ele se desespera, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair disso? Descobriram. Um psicopata, se for pego ou não for pego, para ele tanto faz como tanto fez. Lá na prisão ele vai construir o império dele, não faz diferença, ele não tem medo. Então, o que diferencia um do outro é isso. Mais diferencia, né? Mas o narcisista maligno, ele tem traços de perversidade, de sadismo e de sociopatia. Então é muito, mas é muito complicado se relacionar com um narcisista maligno e principalmente sair dessa relação. Mas é necessário que saia, é muito necessário. O narcisista maligno, ele não vai sossegar enquanto não te destruir, porque esse é o objetivo. Esse é o sadismo dele, está nisso, ver o teu sofrimento até a destruição. Por isso de ter pessoas que você confia para poder trocar uma ideia, confidenciar o que você está passando, para poder sair fora e levar os seus filhos juntos o quanto antes. Porque esses filhos também vão sofrer se já não sofrem na mão desse pai ou dessa mãe narcisista maligno. Gente, não existe conversa, não existe diálogo. Não existe nada disso.
Então, o mais importante é procure um profissional. É sempre isso, eu sempre digo em todos os vídeos. Procure um profissional. Existem lugares, associações, igrejas, centro espírita, tem clínicas de estudos, de especialização, tem vários lugares que têm atendimentos, muitas vezes gratuitos, ou onde você paga pouco, caso você não consiga pagar um profissional particular. Se você tem condições, procure um profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um profissional que lhe escute a sua história e lhe dê o apoio necessário, a força necessária para sair dessa relação. Um narcisista maligno, o nome já diz, não precisa muita coisa, o nome já diz. Ele não vai sossegar enquanto não fazer da tua vida um mal total e completo. Então o que resta? Resta sair de perto. Contato zero, já, imediatamente. Tem filhos? Tem bichinhos? Leva junto. Já, para ontem. Não esperem. Porque cada dia é pior. Gente, teria muita coisa aqui para falar para vocês, né? E cada vez a gente vê que tem mais e mais coisas. Me peçam aí, né, nos comentários. Esqueci de novo de pedir, assine um canal, deem um like, faça comentários e compartilhe. Quem ficou até aqui vai ouvir, quem não ficou, passou, né, gente? Desculpem aí. Mas eu me empolgo e esqueço determinadas coisas. Mas o seguinte, querem um assunto a respeito do narcisismo, querem um outro assunto, coloque aí no comentário, eu prometo que eu faço, tá? Pode demorar um pouquinho, porque tem uma sequência aí de vídeos, mas com certeza eles virão, ok? Até o próximo vídeo, gente.